Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Azul da cor do mar. Viva Tim Maia! Vamos que vamos! E aí, mais uma edição, hein, já? Mais uma edição, agora eu sei, porque me cobraram de manhã, é a 11. A 11, edição 11. Você que diz podcast número 11. Você que disse 11. Vamos falar com a mulherada hoje. Ai, que bom, mais um pouco pra É deixar com a mulherada, mas não é só para a mulherada. Pra deixar esse programa mais bonito, conseguimos mais uma vez. É isso aí. Pessoal, você que disse 011, a gente trouxe duas mulheres que vão falar sobre visagismo, transição de carreira. E aí, para começar, vou chamar a nossa convidada. Mas ela já vai aparecer a convidada dela já, né? Que trouxe uma outra convidada. E a Silvana Machado, é isso? Isso. Silvana Machado. Silvana é visagista e também dá consultoria para quem quer se tornar visagista. É isso, Silvana? Isso mesmo. Eu trabalho com visagismo já vai fazer uns 14 anos já. E gosto de trabalhar de uma maneira diferenciada do mercado, né? Porque eu falo que o visagismo tem várias vertentes. Até a gente conversando, você viu que você pode ir para vários caminhos, mas eu gosto de trazer a humanização, a espiritualidade junto para esse trabalho, porque também vem muitas vezes o resgate de identidade. Então, é isso que eu faço. Show, coisa linda. Ó, eu queria primeiro, que eu não sabia, tenho que ser sincero, o que era exatamente visagismo. Então eu queria que primeiro você apresentasse quem é a sua convidada. Sim. E por que você decidiu convidá-la. Então, minha convidada, hoje, né, há 12 anos, uma grande amiga e irmã, né? Ela é criadora do método Visage, né? No início, quando eu a conheci, era minha professora de maquiagem, né? Que eu também sou maquiadora. E durante esses anos a gente se tornou grandes amigas, parceiras de trabalho, palestramos juntas, fizemos vários trabalhos juntos, mas o fundamental que eu acho que a gente mais construiu, né, foi um relacionamento duradouro, saudável, que temos muito a compartilhar. Então, não podia ser outra pessoa, tinha que ser ela, Alejandra Espíndola. Alejandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conta para nós, qual que é a sua função, o seu trabalho? Explica um pouquinho pra gente. Hoje eu sou mentora de vida e carreira e mentorio empresas, empresários, executivos, executivas, líderes, educadores, tudo o que se refere a cargos de liderança. E a essas pessoas eu ensino como serem mais intencionais com a ferramenta do visagismo. Como ele estava falando, nós somos visagistas, eu me formei em visagismo em 2011. E desde então, a partir dali, comecei a estudar para tornar isso uma metodologia de ensino mais adequada a pessoas que não pegam, talvez, com tanta facilidade estudos mais profundos, porque essa era a minha dificuldade. Eu tenho TDAH, então, para mim, era muito difícil estudar, né? E, graças a isso, eu criei uma metodologia que fosse acessível, que fosse fácil de ser compreendida pelas pessoas, que é o que ela chamou de método Visage, que é o método do rosto, a análise do rosto. O visagismo é isso, é quando você analisa a face e consegue discernir a personalidade humana a partir das linhas faciais, as cores, o cabelo, olhos, pele, tudo que uma pessoa carrega em si, né? Isso que eu ia perguntar. Então, o visagismo é focado no rosto. Isso. Não é uma imagem por inteiro, é rosto. Também pode ser estudada por inteiro. Também pode ser estudada por inteiro. Nessa metodologia, o que se diferencia é isso, que além de você estudar a face, você pode estudar a imagem como um todo, em relação à roupa, as cores da roupa, as linhas do corpo, as estruturas físicas do corpo, tudo vai falar sobre a personalidade de quem está na tua frente. Então, hoje, na entrega dessa mentoria, o meu trabalho é justamente esse, a pessoa ser intencional a partir do quê? Do que ela já é, do que ela carrega e de tudo que ela faz a partir dela. Então, você pode ser intencional na cor que você utiliza num estúdio, você pode ser intencional no produto que você entrega, você pode ser intencional na tua imagem, em tudo para alcançar um objetivo, uma meta desejada.
Jota, tô fudido. Eu não combino nada com nada. Eu pego a primeira roupa que aparece. Mas mesmo você vê que mesmo isso diz muito sobre você, né? Não combinar diz muito, né? E pelo que eu tô vendo aqui, a ideia é que você faça as coisas de forma consciente, né? Sim. Trazer pra consciência de usar determinada cor. Eu já tinha visto esse lance de visagismo, era um lance assim que o cara tinha umas réguas e tal, e falava, não, senta aqui que eu vou cortar o seu cabelo baseado em umas réguas aqui que eu tenho. Mas eu tô vendo que é uma coisa bem mais profunda. Sim, existem várias vertentes do visagismo, existem essas que a pessoa mede com régua, a gente estudou todas elas, na verdade, até fomos juntas para a Europa para estudar. E isso conta muitas experiências, né? Mas existem vertentes. O que nos diferencia talvez seja essa questão, que nós entramos em um estudo mais humanizado do visagismo. Sim. E tentamos interpretar e entender o todo. Não, eu vou medir aqui, vou ver ali, o que combina com o teu cabelo. Não é só sobre isso. É estudar o que tem dentro de você e o que se manifesta fora de você. É que tá ligado às emoções, né? Exato. E uma coisa que eu percebo que hoje as pessoas estão muito desconectando a emoção do que se revela fora. E tem tudo a ver, não tem como você não entender a personalidade, a emoção daquele ser, o que ele deseja comunicar de maneira mais assertiva, que eu falo que eu gosto de trazer para fora, através de elementos visuais, o que a pessoa é e o que tem a ver com a essência dela. Porque vai facilitar a comunicação, ela vai ter que forçar menos para convencer. Alguns recados já vão estar ali vão estar de cara. Claros. Claro, né? Ou distorcido, que muitas vezes acontece. Quando a gente pega uma pessoa que esse recado está distorcido e ela tô tendo muita dificuldade de convencer que eu não sou essa pessoa tão séria assim, né? E aí, por causa, às vezes, da história de vida dela, ela se tornou essa pessoa séria. E não está usando de maneira intencional isso a favor de colaborar no trabalho, na vida pessoal, na interação com quem ela quer atrair para si, né? Quem ela também quer repelir, né? Então, por isso que eu falo que o visagismo que a gente trabalha olha todas essas vertentes para que fique mais assertivo, né? E colabore. Muito maneiro. Cara, eu, assim, ouvindo elas falarem, eu já, assim, me identifiquei, porque eu tenho uma dificuldade. Eu vou nos lugares com a minha esposa e eu sou bonzinho, eu não sou bravo. Sou bravo? Não. Eu sou bonzinho. Não, é bonzinho. Mas as pessoas acham que eu sou polícia, que eu sou lutador de jiu-jitsu. Nunca vou pra... Cara, eu não gosto de academia. Uhum. Me perdoe aí os academias. Eu vi uma publicação, esses dias aí. Eu vou forçado. Minha esposa obriga. Mas as pessoas acham que eu assim, sou lutador de jiu-jitsu e polícia, é o que mais acham. Então, minha imagem tá totalmente distorcida. Que legal, né, Ale? A gente, quando você tá falando que... Já estamos analisando. Já analisamos o porquê disso, né? E aí, muito da imagem. Você vê, eu não tenho cabelo, né? Mas como que eu vou trabalhar com visagismo? Dá para se trabalhar igual você tem um acessório nos olhos, que é os óculos. Sim. Ele manda mensagem, são linhas retas. Linha de uma emoção mais estável, mais firme, mais direta. Se você tirar os óculos, vai ter outra emoção por detrás, né? E olha as linhas da camisa. As linhas da camisa. Com óculos. Tá vendo? Eu não peguei nada com nada, por isso que eu falo. Mas isso é inconsciente. Sim. É instintivo e inconsciente. As linhas que você usa e que você adquire, obviamente você acordou e falou, eu quero essa camisa e esse óculos, certo? Sim. Inconscientemente, teu cérebro te diz, você precisa disso hoje. Você precisa dessas linhas, você precisa dessas cores, e é uma defesa. É como se fosse uma ferramenta de defesa para o que você vai enfrentar naquele dia. O que você precisava hoje, talvez? Se sentir mais tranquilo, mais sereno, mais calmo. E aí você adquirir uma cor que vai combinar com o que teu emocional precisa. O cérebro sabe, você Entendi. não. E aí você usa o que acha que vai ficar bom. Sim. Mas o cérebro está dizendo, eu estou te mandando usar isso porque eu sei o que você precisa hoje. Sim. Agora, isso é o que você quer transmitir? Já é outro caso. Vou aproveitar para tirar uma dúvida com vocês aqui. Pode parecer uma coisa meio superficial que eu vou dizer. Mas há quem diga que a gente não é o que a gente veste. E aqui a gente não está falando, aqui não é editorial de moda, não estamos falando de moda, né? Sim. Mas talvez tenha mais a ver com comportamento, o que eu estou dizendo aqui. Mas há quem diga que não, que a gente não é o que veste, que as roupas não
não simbolizam caráter, não simbolizam ações, opiniões até. E isso faz sentido? Quem diz isso? Então, faz sentido até certo ponto. Por quê? A gente veste, como a Lê falou, é uma armadura a vestimenta, né? Eu costumo dizer que a vestimenta só precisa estar na armadura adequada para o que você precisa. Porque que a gente usa a armadura, a gente usa. Só que muitas vezes a gente não está entendendo a mensagem que a gente está enviando através da vestimenta. E isso que distorce. Aí a gente pode não ser o que a gente veste, porque a gente não está entendendo a comunicação do que o seu conceito sobre aquela vestimenta pode estar deturpado. Pode. Começa de você que está usando a vestimenta. Sim. E isso acaba passando para quem está vendo aquilo. Sim. E é uma coisa que eu gosto de dizer que, pensa comigo, um policial, que a gente estava falando, né? Policial. Ele vai para a rua trabalhar de chinela havaiana e de bermudão? Será que ele se sente o policial com aquela roupa? Provavelmente não. E vai dificultar ele, talvez, na postura do cargo que ele tem. Agora, coloque ele na armadura dele, que ele sabe que aquela pertence à profissão que ele exerce. Ele se transforma. Eu vejo isso dentro de casa, porque eu tenho um irmão que é policial. Ele se transforma dentro daquela armadura, porque ele já está mandando um comando para o inconsciente dele: estou pronto para a ação. Mas ele está pronto naquele momento. Nem sempre ele precisa estar armado a ser o policial 24 horas por dia, entende? Então, e tem pessoas que carregam a profissão 24 horas por dia. E às vezes, naquele momento pessoal e íntimo dele, com família, ele está sendo policial. E não era para ser. Não devia. Era para ser um outro momento. Então, por isso que pode estar distorcido. A gente não é o que a gente veste se a gente não entende. Às vezes, a gente pode querer mostrar que a gente é o que a gente veste. Só que hoje, com tantos julgamentos, o que eu mais vejo é que a pessoa quer mostrar uma coisa que não é. Entende? É muito complexo isso, assim, porque, assim, parece simples, eu tô ouvindo vocês falar assim, e, assim, parece até óbvio, né? Porque quem se veste bem, normalmente chega, sem falar, sem abrir a boca, já passa uma imagem, né, mais você viu firme. Elas chegaram aqui, achei que eram as donas. Achei que eram as donas. Eu falei, não tem problema não, até que enfim vou conhecer a dona do prédio e tal. Exato. Mas também a gente tá vendo, como a Silvana comentou, e o Jota também, na internet, essa ideia da galera ser desprendida, descolada e tá sempre de bermuda, chinelo, camiseta, talvez inspirada por Bill Gates, pelo Mark Zuckerberg. O cara é simples, né? Cara do só uma onda de roupa de brechó mesmo, mas que parece isso que tá também rolando. tem uma mensagem. Tem muitas, Absolutamente tudo tem uma mensagem. Então, o fato da desconstrução da imagem quer dizer alguma coisa. Eles estão passando uma mensagem nisso. E a mensagem é de rebelião ao que eles estão vivendo atualmente. Então, eu me revelo a um padrão, eu me revelo a uma estrutura, eu me revelo a uma ditadura de moda, por exemplo, ou de tendência. Eu posso ser o que eu quiser ser. Entre aspas, tem sua parte boa e tem sua parte ruim. Porque, como a mesma Silvana estava falando agora, existem estruturas que nós devemos respeitar. Por exemplo, a questão do policial, a questão de um advogado, a questão de um juiz, a questão do que você precisa sentir no momento para reagir àquilo que você vai enfrentar. Então, pensa agora num lugar onde há um julgamento, o juiz na mesma condição, ou seja, não, eu vou me vestir de moletom. Será que ele consegue ter autoridade? Não consegue. Por mais que a gente queira discutir, não consegue. É um fato. Então, essa molecada de hoje, que de repente está desconstruindo a imagem, daqui a pouquinho vão ter 30, 40, 50 e vão entender que não era bem assim. Eu preciso entrar num lugar e ter uma estrutura, uma vestimenta, uma postura. Quando a gente fala de Steve Jobs, havia uma intenção na roupa que ele usava. Eu estudei Steve Jobs a fundo. Havia uma intenção em cada coisa que ele vestia. Ele não fazia isso só porque, eu não quero gastar pouca energia, como falam hoje, né? Todo mundo de preto. Por quê? Porque eu quero gastar pouca energia com a escolha da roupa. Mentira. Isso não é verdade. Há uma intenção até por trás disso. Então, o tempo todo,
o que nossa profissão faz? É justamente analisar o que você tem de pensamento, o que você tem de emoções e o que você está transmitindo de realidade para os outros. Qual é a tua realidade? Qual é a tua essência? Qual é o teu, sabe, o que você quer de fato transmitir? Faça isso de forma consciente. Ele pegou a visão logo de cara. Eu fiquei assim bem impressionada porque você realmente, a partir de poucas palavras, conseguiu discernir e entender que isso, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta que você utiliza conscientemente. Só. Eu vou usar minha imagem de forma consciente, como algo que vai me favorecer no meu dia a dia. É isso que a gente tem que fazer. A partir disso, fica uma segunda mensagem, que é o que a sociedade, o que os jovens estão vivenciando hoje? Estão vivenciando algo positivo para eles mesmos ou não? Porque o que nós estamos vendo também é uma grande desconstrução da própria imagem, da beleza. De tudo, na verdade, né? Sim. Eu acredito que questionar não seria um problema. Mas como você disse, é como anarquizar de alguma maneira, né? É lutar contra a própria imagem. Isso não está só nas roupas, né? Tá na aparência, em alterações estéticas que as pessoas têm feito e tudo mais. Que muitas vezes também aparenta ser um perfil, como a gente estava dizendo aqui, uma tendência, né? Sim. A pessoa falar que está contra uma tendência e seguindo outra. Perfeito. É o que tem acontecido. Nossa, perfeito essa colocação. E é muito normal as pessoas falarem assim, não, eu não quero cair na tendência, mas depois ela já caiu. Não, se ela olhar pro lado, ela vai falar, caramba, a gente tá tudo diferente da tendência, tá igual a nossa. Igual. Idêntico à nossa a tendência. É bem isso. Eu lembro que eu analisei um americano que veio aqui ao Brasil. Aí ele me pediu, Alejandra, eu gostaria de passar por uma análise. Tivemos um momento juntos. Falei, tá bom. E ele é uma pessoa extremamente tatuada, todo tatuado, muitos piercings e tal. Então, na ocasião, eu comecei a falar de quanto ele era doce, de quanto ele era uma pessoa calma, tranquila, enfim. E ele começou a se surpreender porque ele falou assim, eu causo medo nas pessoas, eu assusto as pessoas. Ninguém nunca disse que eu era doce. Ninguém nunca disse que eu era gentil. Ninguém nunca disse o que você está falando a meu respeito. Como você sabe que eu sou assim? Aliás, ninguém nunca conheceu essa minha face, a não ser as pessoas que são muito íntimas minhas. E aí é que entra a questão. A aparência, muitas vezes, diz sobre você algo que você não é. Sim, então, uma pessoa, quando ela tem excesso, por exemplo, de tatuagens, piercings, acessórios, coisas, ela está dizendo algo com isso. Sim. Ela está dizendo, eu estou me protegendo porque eu já senti tanta dor, eu já fui tão machucada, eu já fui tão... talvez até mesmo abusada mentalmente, em todas as maneiras, moralmente, que eu preciso me proteger. Sim. Então, aquilo se torna uma proteção. Os acessórios se tornam uma proteção, a quantidade de piercings, a quantidade de tatuagens, é como uma provocação a não chegue perto de mim. Mais uma barreira vez, criada, né? Exato, para me machucar. Eu não quero mais ser machucado. Então, a pessoa se arma de um visual que vai afastar as pessoas, repelir as pessoas. Que loucura. Então vejam que interessante que é. Né? O quanto podemos aprender com isso a não julgar a aparência de um ser humano só pelo que ele nos provoca. Sim. Mas tentar conhecer, né? E uma coisa que eu falo sempre, que muitas vezes a aparência está pedindo ajuda. A pessoa não tá sabendo, a gente sabe o que a gente Não, isso aí a gente sabe. Várias aparências pedem ajuda. Lei Maria da moda. Lei Maria da moda. Ai, gostei. Sim. Eu vou pegar essa pra mim. Aí aquela imagem tá pedindo ajuda, uma colaboração, e o que a gente tende a fazer é só repelir. A gente não olha por detrás daquilo. E por isso que o trabalho que a gente faz, eu falo que é humanizado, e é um trabalho emocional também, para a pessoa reconhecer no espelho quem ela verdadeiramente é. E que às vezes nem precisaria de tanta armadura assim. Porque o que eu costumo dizer é que todo excesso esconde uma falta. Né? Então, se todo excesso esconde uma falta, qual é a falta dessa pessoa? O que ela está precisando da nossa ou da colaboração? Talvez de uma terapia, uma colaboração espiritual, que seja, que ela tá gritando, mas não tá sabendo falar. Ela tá se expressando de outro jeito, que vem através da imagem, né? Então, eu acredito que hoje a gente está em um mundo que é muito digital e que cobra muito da gente a imagem, mas muita coisa por detrás da imagem
tá pedindo uma colaboração de um novo olhar. Não desse olhar que é padronizado e é julgador, é cheio de medidas, que é o que você falou assim, esse visagem de medidas. Por que que a gente não atua assim? Porque a gente acha muito invasivo, né? E sendo que o ser humano é único. Ele é humano e está precisando ser olhado como ser humano, que tem emoções, que tem sentimentos ali, que tem um espírito, que tem uma mente, que tem um corpo, que reflete tudo que está transbordando nele. E aí eu acho que o nosso trabalho é bem por aí, né? É bem complexo. Eu dei uma pesquisada, como surgiu, Jota, o visagismo e tal, e assim, no começo era muito o que você falou. Régua, medida, se é triângulo, quadrado, formato do rosto. Era isso aí. E veio em 1930 por lá, né? Na França, Sim. né? Não foi isso? Minha época. É isso que eu tava falando disso. Sim. E aí veio passando por transformações. Se eu falar besteira, me corrijam, por favor. E aí começou a envolver psicologia, Sim. começou a envolver postura. A minha dúvida, eu ia perguntar para ela sobre isso, assim, esse lance que ela falou de terapia e tal. É muito próximo da psicologia o que elas têm de fazer. Mas existe uma coisa muito prática também, né? Existem algumas mudanças que devem ser muito práticas e tende a acontecer, dá para acontecer no dia, na mesma hora ali, da primeira consulta, a pessoa já pode sair diferente. Sim, mas eu imagino o quanto vocês têm que lidar com isso, né? De psicologicamente associar com as coisas materiais, físicas ali, com cores, às vezes com... Como é que a gente pode dizer assim? As dimensões das roupas e tal. Mas quando você falou sobre as coisas das réguas lá e tal, né? Parece que era algo meio superficial, assim, de falar, poxa, dá para fazer uma matemática dessa pessoa. Dentro da matemática ela entraria aqui e tal. E vocês indo mais a fundo, vocês conseguem ver que, por mais que dê trabalho, que é mais necessário assim, né? Porque pensa só, alguém chegar e medir você e te dizer, olha, a partir dessa medida... Você é X. Como assim, a partir dessa medida? Eu acordo de manhã, eu tenho uma postura, eu tenho um comportamento, eu tenho uma essência. Sim. Como assim uma régua vai me definir? Não se trata só disso. Claro que existe. A medida ela é necessária, às vezes, até para uma análise facial. Mas não é só sobre isso. Olhando você, eu preciso te enxergar primeiro com amor. Né? Sem julgamento nenhum. Isso é uma das nossas regras dentro do visagismo e das nossas metodologias. A gente não pode julgar. A gente tem que olhar para o outro sem nenhum tipo de julgamento. Podia ser em todas as profissões, assim, né? Podia, né? Porém, analisar ao ponto de poder te ajudar a entender a tua imagem a partir do que você está nos dizendo. Sim. E não eu querer dizer, nossa, agora você vai vestir X, agora a tua cor é Y, agora você tira esse cabelo, corta essa barba. Não é sobre isso. Por que você carrega esse cabelo? Por que a tua barba é como é? Por que a camisa é estampada? Sabe? Isso fala isso de você, isso. E aí você vai se compreendendo, se entendendo e vendo que dessas nuances você quer mudar. Se quer para o momento. Você tem tudo a ver, né? Com exatamente, porque às vezes o que você está carregando agora é para o teu momento necessário e é a transmissão certa do que você precisa. Compreende? Vocês se acham... ou pelo menos se sentem um pouquinho terapeuta quando estão atendendo alguém? Sim. Na verdade, tudo que você para ouvir o ser humano, porque a gente não só fala, né? Sim, a gente ouve muito. E muitas histórias, né, amiga? Então, assim, nesse momento, a gente fala que já tem um momento de libertação. Tem coisas que a cliente fala pra gente, nossa, como eu te conheci aqui agora! E eu falei coisas que eu não falo pra minha terapeuta! Aí eu falei assim, é porque você se sentiu à vontade, né? E você se percebeu a ponto do que eu tô te explicando, talvez coisas que ali que não é ruim, o trabalho da terapeuta, da psicóloga, é o trabalho que pode andar em complemento com o nosso, né? E deveria andar, né? E ela vê que ali ela aliviou algo que ela achava que ia vir só falar de imagem, de faz o corte de cabelo assim, a sobrancelha assim, maquiagem assim, e não, foi além disso. Então, eu lembro uma vez que uma cliente minha falou assim comigo, não, eu tô saindo daqui, parece que eu saí da terapia, né, porque foi além, e ela entendeu que as mensagens por detrás da imagem que ela estava passando não estava coerente com o momento atual de vida dela, e que ela precisava ajustar.
Então, por isso que eu creio que o nosso trabalho é terapeuta de alguma maneira por causa disso. E nós duas somos formadas também em morfopsicologia, né? Então, o estudo da forma que a nossa psique se conecta aí, né? Por que foi revelado dessa maneira? Então, a gente tem, além disso, essa vertente, mas a maior vertente que faz a gente ter esse domínio é Deus, né? É, sempre. Com certeza é Ele, porque eu falo que tem hora que eu tô pontuando alguma questão de uma cliente, aí eu penso assim, de onde que vem isso? Não vem do curso X, não vem do curso Y, vem do alto, que nem é meu, então eu não posso nem me gabar, que eu sou demais, porque eu tô desvendando. Não sou eu, né? Então, tanto é que todas as vezes que eu vou começar um atendimento, eu peço permissão a Deus para acessar aquela pessoa e que eu possa contribuir para a evolução dela. Porque não sou eu que vou fazer a transformação dela, jamais. A transformação dela quem faz é Deus e pode me permitir ser usada para isso se eu deixar também, né? Então, por isso que a gente vê, igual você falou assim, às vezes a transformação é instantânea. Sim, tem muita transformação que a pessoa vê na hora. E tem muitas que vão de uma maneira lenta, mas de uma maneira que lá na frente ela vai entender que o primeiro start foi naquele momento da consultoria. Entende? Então, por isso que é um trabalho que eu sou apaixonada, gente. É apaixonada e é que a gente quer transformar muito além da aparência, né? É vidas. É lindo ouvir isso. É bonito, né? E é de uma tremenda humildade, assim, né? Você falar, você considerar que você é um instrumento da coisa boa, né? Tipo, que não é contigo, que você encaminha algo, né? Isso é. Jota, eu tô ouvindo as duas falarem aqui, eu não sei, mas quase imperceptível um sotaque. Ou dois sotaques. De ambos. Aqui é mineiro. Eu queria que vocês... Acho que ela deve ser de Minas. Não. E ela deve... Do Rio Grande do Sul. E ela deve não ser nem brasileira. Não, ao contrário. Conta pra nós de onde vocês são e já fala um pouquinho sobre isso. Quem Então, são vocês, né? Que tem tudo a ver. Eu sou mineira, nascida em Belo Horizonte, né? Dá nem pra perceber. Não dá pra perceber. Só faltou o nem uai. um pouco. Uai. Já cheguei falando trem, É. né? Que eu tinha que comer um trem. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte. E assim, eu sou apaixonada com a minha terrinha. Viajo, né, pra fora do país fazendo meu trabalho no Brasil, mas eu falo que quando eu volto pra casa, eu realmente sinto o aconchego do que o mineiro tem, né? Então, assim, eu sou de lá, comecei a trabalhar na área da beleza e imagem, não diretamente, que eu era professora de ginástica e dança. Depois vim para maquiagem, depois vim para consultoria de imagem, visagismo, morfopsicologia e cheguei hoje aqui, né? Com os conhecimentos e experiências de vida que estão tudo ligado. É muito barato porque o pessoal de Minas, eu tô quase em Minas. É. Tô na divisa. Mas eu acho que em Minas parece que é tudo interior. Parece que não tem cidade grande. Roça É a grande. impressão que dá. Porque é todo mundo do interior. E aí não tem como, cativa todo mundo. As pessoas são descontraídas, né? Não, e tem um jeitinho, o sotaque é mais acolhedor, parece. Sim. O pessoal de Minas. Alejandra, conta pra nós. Bom, eu sou uruguaia. Eu vim para o Brasil quando era novinha, adolescente ainda. Tinha 17 anos quando vim pela Faz primeira pouco vez. tempo, então. Faz pouquíssimo tempo. Depois, quando eu estava aproximadamente com 20 anos, eu tive que voltar para Uruguai. Eu fui deportada, inclusive. Ai, quem é deportado no Brasil? Nossa, Só Alejandra. foi premiada. Ela mais uns 3. Não, mas foi muito louca essa história. Mas foi engraçado ao mesmo tempo. E aí eu voltei para o Brasil na anistia de 98, quando o Fernando Henrique lançou uma anistia. Eu falo que foi lançada por minha vida, literalmente, porque eu amo o Brasil. Desde muito, assim, pequena, não sei porquê, mas eu amo o Brasil. E quando eu vim morar aqui, eu falei para meus pais, eu quero morar no Brasil e eu vou voltar para o Brasil. E foi muito louco quando me deportaram porque eu estava trabalhando numa associação juvenil que cuida de crianças órfãs.
e de crianças com AIDS. Eu tinha muito essa pegada do social, sempre me apeguei muito com coisas sociais. E como eu não conseguia comprovar de onde vinha minha renda para permanecer ali, que vinha dos meus pais, então eu não tinha uma conta bancária ou coisa parecida que pudesse comprovar, olha, quem está sustentando você no Brasil, né? Havia uma cláusula que impedia que eu pudesse permanecer no país dessa maneira, como uma turista sendo sustentada pelos pais. Então eu tinha que tirar um outro visto. Por isso que acabaram me deportando, para que eu pudesse trabalhar, voltar e trabalhar ali, então, com uma cidadania brasileira. O que impediu de eu ficar é que justamente eu estava trabalhando para mesmo que fosse uma ONG, era um trabalho, e eu não poderia, eu tinha que estar estudando, mas a ONG, na verdade, era uma escola ao mesmo tempo. Então eu estudava e, ao mesmo tempo, aportava meu trabalho como uma voluntária. Foi uma experiência maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, isso me revelou que eu queria ficar no Brasil de qualquer jeito. Então, eu fui e retornei em 98 e fiquei no Brasil até 2000 e tive que voltar para o Uruguai novamente, por causa que meu pai adoeceu. E, novamente, eu falei, eu volto para o Brasil. E, então, em 2003, voltei para valer, agora já mais adulta. Então, aí eu voltei para conquistar minha vida no Brasil, literalmente. E a minha chegada no Brasil foi muito louca, porque meus pais não queriam que eu viesse morar aqui de jeito nenhum. Eles falaram, olha, a gente te manda para os Estados Unidos, a gente dá um jeito, mas para o Brasil você não volta. E eu falei para o meu pai, eu volto sim, não importa o que eu tenha que fazer, eu vou voltar para o Brasil. Então, ele me deu R$50 e ele falou assim, eu te deixo onde você quiser e você começa a sua história. E eu falei, então tá bom. Combinado, e então ele me trouxe a Florianópolis, me deu R$50 e falou, começa a sua vida. E assim eu comecei minha vida e minha história no Brasil. Caramba. E prosperei, e foi maravilhoso, e acho que foi a melhor coisa que ele podia ter feito, porque foi assim inspirador para mim ter que lutar pela minha história. E a partir dali comecei a trabalhar na área da beleza e comecei a crescer, né? E aí vem toda uma história de muitas superações, de muita coisa, né? De muita coisa. Legal que falando da terra natal, com todo... Não que a Alejandra não goste do Uruguai, mas queria sair, queria vir para o Brasil. Aqui, a paixão está na outra terra, e a outra paixão é voltar para a terra natal. Exato. É o Brasil, né? O Brasil é isso aí. É que o Brasil é maravilhoso. Eu, às vezes, quando pego um Uber ou um táxi e as pessoas começam a falar mal do Brasil, eu defendo o Brasil. Eu falo, você não sabe o que está falando. O Brasil é muito bom. A comida aqui é muito boa. As pessoas são muito boas. Há muita oportunidade de trabalho no Brasil, de crescimento no Brasil. E, assim, eu conheço alguns países e eu posso afirmar com todas as letras que eu nunca vi pessoas como o Brasil e como os brasileiros são. São acolhedores. São muito acolhedores. São alegres. Dão bom dia. Coisa que isso não acontece na maioria dos lugares que eu já fui. Então, e aqui, quando você precisa de algo, as pessoas rapidamente, elas querem te ajudar. Isso não é normal. As pessoas que moram aqui acham que isso é natural. Não é natural. Deveria. Não é natural. Em outros países, não é tão simples assim. Não é tão fácil alguém te acolher. Vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos para ver a luta que é você desenvolver lá, né? Como se sofre, ou para qualquer outra nação, entende? De primeiro mundo, como as pessoas falam. Eu acho que dá para ver o quanto o Brasil é enorme, assim, é bem quisto, porque a gente vê a cada dia quantos mais países têm preferido estar aqui, gente de todos os cantos do mundo. Isso aí já devia ser uma resposta para quem acha que o Brasil é ruim, né? Tipo, passa ali no centro, tem um pedaço da África ali no centro. Aí você vai no outro lado ali, um pedaço da Bolívia. Principalmente um Japão, você São tem japoneses, tem uma colônia você vai num japonesa reduto ali e tal. gigantesca. Isso aí não foi uma resposta de que aqui é um lugar que vale a pena, não sei. Você sabia que tem mais árabes no Brasil do que no Líbano? Tem muito mais. A comunidade libanesa no Brasil é de milhões, acho que assim, aproximadamente em torno de 17 milhões no Brasil todo. No Líbano é extremamente pequena a comunidade. Então, é super interessante. Eu sei até porque eu
graças à nossa profissão, eu fui para o Líbano para levar o visagismo, e quando eles me falaram a respeito disso, eu falei, mas por que eles vão para o Brasil? Eles falaram pelo mesmo motivo que você, pela abertura, pela possibilidade de negócios, pelo crescimento financeiro. Então, assim, quando você pergunta para uma pessoa aqui, por exemplo, é fácil crescer no Brasil? As pessoas falam, não é fácil. Eu vou falar por mim. Se você tem vontade de trabalhar e se você se esforça, aqui você consegue crescer. No meu país, por exemplo, ou em países como no Líbano, quem nasce rico vai ser rico e vai ter oportunidades dentro das possibilidades deles. Quem é pobre não vai sair da pobreza. Isso é natural por são países pequenos e setorizados, compreende? Aqui as pessoas que se esforçam muito conseguem mudar um pouquinho só, né? Vários amigos que moram na Europa falam a mesma coisa para mim. No Brasil você consegue, diante do teu esforço, ter um salto de vida social, de condição financeira, de condição de estudo e tudo mais. Sim. E nos outros países, mesmo com esforço, é muito mais difícil. Existe um abismo social e que se criou, né, que se transformou nisso, talvez, porque são países assim bem antigos e tal. A gente aqui é um dos mais novinhos, né? O Brasil foi recém-aberto, assim. E eu acho que meu medo é que isso aconteça aqui. Que com essa parada de classe, de falar, existe a classe alta e a classe baixa, e horror à classe média, ou emergente, isso pode, no meu ponto de vista, pode ser um problema, porque pode criar justamente esse abismo social, de dizer, poxa, existiu muito pobre, aquele cara que vai ficar olhando a vida do outro, mas ele não consegue vislumbrar uma maneira de alcançar algo, como em muitos países, tipo, sei lá, na Índia. Se você pega a Forbes, você vai ver diversos bilionários lá, e você vai ver a pobreza também, o nível de pobreza é enorme. E às vezes tem lugares aqui que estão meio parecidos com isso, assim. Tem estados aqui no Brasil que está ficando assim, que tem guetos terríveis e lugares caríssimos lá para se morar. Não tem uma questão intermediária ali para você, para quem como a gente fala, emergente, para quem tentou vencer na vida e melhorou um pouco a vida. Alguns lugares no Brasil, eu tenho visto que tem se criado isso. Isso é uma das únicas coisas que eu temo no Brasil, é isso, de que no futuro a gente... Não, mas nós vamos aprender a votar. Vai ficar bom. Isso vai fazer muita diferença. Que eu acho interessante, porque ano passado eu tive a oportunidade de ir para trabalhar nos Estados Unidos por 2 meses, e esse ano eu voltei. E eu trabalho muito com a comunidade brasileira lá, comunidade de empresários. E é interessante porque a grande maioria foi para lá tentando uma vida melhor. E aí conseguiu a vida melhor. E sente saudade do Brasil. Alguns não podem voltar ainda. Gostariam, mas não podem voltar. Lá eles conseguiram financeiramente estabilidade, talvez, mas muitas vezes foram fugidos do país falando que era o financeiro e tudo, mas chegou lá, passou a fazer coisas que aqui não faz, né? Vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, vou trabalhar de domingo a domingo. Se você fizesse talvez isso aqui ia conquistar do mesmo jeito e estaria onde talvez você gostaria de estar. Faz sentido. Só que é muito fuga, para mim, emocional. Então, você vai para os Estados Unidos, você vai sentir uma dor lá. Você vai vir para cá, vai sentir que todo o país vai ter sua dificuldade, todo o país vai ter seus desafios. Só que se você não melhorar você e o que você percebe, ao invés de esperar de um governo, ao invés de esperar de algo dos outros externos, não vai acontecer nunca em nenhum lugar do mundo. É isso aí. Então, é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que começar a olhar e melhorar a gente primeiro. A nossa maneira de escolher, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de perceber a vida. E aí, aonde você estiver, você vai transformar aquele lugar para aquele lugar ser melhor. Independente das pessoas que estão ali, desafiadoras ou não, mas que isso possa fluir de acordo com a sua percepção, não só com o externo. A gente precisa se policiar, né? Na verdade, a gente precisa se controlar. Agora aqui, eu não tenho vergonha de falar o quanto eu preciso melhorar. Ou agora, antes de gravar aqui,
eu tava falando para eles, uma das coisas que eu amo São Paulo, mas uma das coisas que eu não gostava em São Paulo é o trânsito. E eu agora tô mudando no interior. E vindo para cá, aconteceu uma situação no trânsito e eu me vi xingando e esbravejando. E aí chega uma hora que você cai. Fala, nossa, mas o que eu tô fazendo? Porque não sou eu esse. Então a gente tem que se policiar, porque se você der bobeira, você perde a postura, perde a exatidão. A esperança. A esperança. E o que a gente critica no outro, a gente acaba fazendo. A gente fala muito disso aqui, dessa coisa, dessa construção pessoal. Sim. Porque isso, sem dúvida, vai fazer qualquer comunidade que você tiver melhor. Sim. Vai fazer o bem ao todo. E se interessa ao todo, certamente vai ser uma atitude assertiva. E você acaba contagiando. Contagiando, o bom exemplo contagia, né? E eu creio que a gente tem que ter a motivação própria para tudo. A autorresponsabilidade ela é essencial. Então, assim, o vencer na vida não se refere tanto aos outros, ao local, mas ao que você quer. Você tem que ter muito definido o que você quer. Quando a gente chegou no Brasil, eu tinha 17 anos e até então nunca tinha feito nada, né? De trabalhar nem nada. E quando eu cheguei, meus pais falaram, bom, agora você vai ter que trabalhar. Então eu falei, sim, eu quero. É uma coisa que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar. Só que meus pais tinham comprado um sítio em Araçariguama, no interior de São Paulo, e não ficava nada perto, não tinha nem condução perto. Meu primeiro emprego ficava a 7 quilômetros do sítio. Então todas as manhãs eu andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. E então, por que eu falo isso? Houve ali uma atitude, um comprometimento. Se é o que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. E mais para frente deu tudo certo. As coisas começaram a evoluir, depois fui trabalhar em outros lugares, mas eu fiz de tudo no Brasil. Para estudar, eu lembro que eu queria muito estudar teologia. E no seminário que eu entrei para estudar, eu ajudava a moça da cantina para poder ter o lanche da cantina, ajudava durante os finais de semana a trabalhar num lugar que vendia cocos, frutas e sei lá mais o que, porque eu precisava daquilo. Então, uma das coisas que eu percebo às vezes é que as pessoas têm vergonha de fazer certas coisas para não crescer. E isso as impede do crescimento. Quando você não tem vergonha, mas você tem compromisso com o teu crescimento pessoal, você vai crescer. Nada vai te impedir de crescer, não importa onde você estiver, não importa o que estiver acontecendo. Se você se compromete com o teu crescimento, nada vai te impedir de prosperar, absolutamente nada. Isso eu posso te garantir, assim, porque eu sou, assim, a prova viva disso. Mas é importante a gente pensar e considerar que isso também tem um pouco da nossa educação, da nossa cultura, e até de dentro do nosso lar. Porque, veja bem, o que você está me retratando é exatamente o que a Silvana retratou. O brasileiro sai daqui para ir lutar lá fora. A Alejandra saiu lá do Uruguai e veio lutar aqui. E, às vezes, eu fico com vergonha de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, perto do lado do meu amigo, que vai me ver ralando. Que acorda meio-dia. Você fala, poxa. E aí, lá longe, eu faço porque não tem ninguém me vendo. É um pouco de vergonha, exatamente o que você falou. Projeta a sua vida na vida do outro, como ela falou. O que é alegria? O que é você alcançar, eu como artista, é uma pergunta que é frequente, assim, qual que é o olhar que se tem para o sucesso? O que é o sucesso? E essa pergunta cabe para qualquer vida, né? Para qualquer ramo de atividade. O que é o sucesso para você? É ser igual ao fulano? É tentar calçar os sapatos dele, fazer a trilha dele? O que é sucesso para você? É você alcançar. E dentro do que diz respeito à música, eu tenho um conceito que também acredito que envolve todas as profissões, que é assim... A gente só vai poder dizer que deu errado se a gente tiver tentado tudo. Então, porque na música, muitas vezes o cara fala, putz, a música, a arte no Brasil, não sei o quê. Eu entendo, eu não sou muito de reclamar de nada, né? Mas eu entendo muita gente reclamando, vejo muita gente reclamando. Gente que não fez as coisas, não fez o mínimo. Não tem o mínimo para poder reclamar. E aí isso vai esbarrar diretamente no que a senhora disse sobre a responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente também tem falado com frequência aqui. Então, se isso aqui der um outro corte, vamos falar, pô, os caras só falam do mesmo assunto. Mas, na verdade, é o seguinte. Ninguém quer se responsabilizar pela própria vida mais, né? As pessoas estão usando a palavra culpa no lugar da palavra responsabilidade. Preferem apontar e dizer, pô, é culpa do governo, é culpa da minha família. Em vez de dizer, poxa, isso era responsabilidade minha.
Em momento nenhum eu tomei essa responsabilidade para as minhas mãos e... É mais fácil terceirizar, né? É mais fácil, é mais fácil. E até, por exemplo, no meu caso, como ele falou, eu saí do Uruguai porque meus pais quiseram sair. Eu amava minha terra, tudo, mas eles decidiram ser missionários no Brasil. E eu era nova, eu ia falar, fico aqui. Não, mas uma vez que eu vim e me apaixonei pela terra, pelo lugar, por tudo. Tá vendo? A culpa foi deles. A culpa foi do papai e da mamãe, tá entendendo? Porque eles mostraram o Brasil pra você. Quem ninguém mandou mandou, mostrar, né? Ninguém mandou me mostrar o Brasil. Tem um pouquinho de responsabilidade deles aí. Tem um pouquinho. Mas uma vez que você assume o papel, você pensa assim, poxa, e o que eu vou fazer por mim agora? Qual vai ser a minha história? Sabe? Essa é a questão. Eu acho, e sempre nos cursos que eu dava, a Silvana pode confirmar, eu sempre falei algo, você não vai para uma festa se você não tiver o endereço dessa festa. Não tem como chegar lá. Então, a vida é simplesmente isso. Você toda vez tem que ter um endereço, aonde eu quero chegar. E ir naquela direção sem dor nem piedade. Você tem que ir e ver todas as suas possibilidades para chegar lá. Como eu vou chegar até lá? Então, eu sempre tive isso muito, muito claro na minha cabeça. Onde eu quero estar, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer agora. E ir nessa direção. Sim. Vai custar? Vai doer? Vai doer. Mas eu vou chegar e vai acontecer. E é bacana o que você está falando, Ale, porque no primeiro desafio, as pessoas não persistem. Elas desistem, né? Até eu me lembro muito da palavra de Deus que fala, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para a gente trazer isso para a realidade, por que poucos são escolhidos e poucos passam por a porta? Porque no meio do caminho o povo desiste, achou o primeiro desafio, já não quero mais. Né? Igual você falou, as pessoas reclamam, estão reclamando, mas não tentou. No primeiro parou, ou está falando que é difícil, porque alguém falou para elas que é difícil. Então, por isso que eu acredito muito que é o que a gente teve um encontro de mulheres esse final de semana, e aí eu falei assim, as pessoas não querem se comprometer muitas vezes, elas querem relacionamentos, seja profissional, pessoal, duradouros, mas elas não querem se comprometer. Vamos nos comprometer todas aqui de encontrar de tanto e tantos dias, para a gente evoluir juntas. Não, mas eu não tenho tempo. Sempre vai fugindo. E às vezes gasta tanto tempo com coisa que nem vai fazer ela evoluir. Então, banal, né? Silvana, você falou do encontro de mulheres. É formal isso? Vocês têm um projeto ou é informal? Foi só o encontro? Então, esse encontro de mulheres começou esse ano. Porque eu passei por uma transformação interna que refletiu no externo e de avaliação. E eu criei o café, eu chamo Café do Alto. Alto com U, né? Que tem a ver com tudo que é responsabilidade nossa, mas que se conecta com o alto do L, né? Que tem a ver com Deus. Então, eu criei em BH esse movimento e acabou que esse movimento, quando eu tenho muita aluna aqui em São Paulo, né? Quando eu ia vir para São Paulo, essa fase em São Paulo também. Aconteceu aqui pela segunda vez, esse final de semana. E eu fui para os Estados Unidos, aconteceu lá. Fui para a comunidade também no Rio de Janeiro, tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos, aconteceu na comunidade. E o intuito maior não é intuito financeiro, não é intuito de network. Na verdade, o intuito maior é de conexões com propósito, né? De trazer dali evolução do ser humano, de que todos nós aqui temos fraquezas, todos nós aqui temos forças, que a sua força pode contribuir para mim e que a minha força pode contribuir para você. E às vezes uma dor sua é minha também. Então, às vezes você já caminhou e evoluiu nessa dor, você pode me ensinar. Então, na verdade, esse intuito desse encontro de mulheres que a gente fez é para nossa evolução como ser humano, que automaticamente vai refletir na profissão, na família, em todas as áreas da nossa vida, né? É uma delícia o Café do Alto. Eu Pena que é só mulher, já fiquei com inveja. Não, já mas a gente pode fazer um Café do Alto com homens também, não tem problema, né? Vamos embora. Se tiver café, então, prontinho. Não, isso aí tá mineiro pronto. gosta, viu? Muito. De queijo. Olha só, sabe o que eu queria perguntar para você? Na pesquisa que eu fiz aqui para entender o visagismo um pouco, acho que eu entendi bem, ou pelo menos a base.
E aí apareceu muito, toda hora que eu pesquisava algum autor, alguém que trabalha com isso, aparecia sempre 4 perfis. Sim. Temperamentos. Uhum. Por que é definido em 4? Eu achei pouco, sabe? Porque, poxa, como é que divide todo mundo em 4 perfis? Tem um filme da Disney aí, né? Divertidamente. Já fizeram agora o próximo pra sair o 2, porque tinha que incluir mais, né? Olha que engraçado, que assim, no meu raso conhecimento de visagismo, eu fiquei caçando, eu falei, não, eu não sou esse, eu também não sou esse, eu também não sou esse. Eu não sou de cada. É por isso que no método Visage eu desenvolvi a metodologia, porque eu tive a mesma pergunta que você quando eu estudei o visagismo e me apresentaram lá achei que era só eu. Me apresentaram lá os 4 perfis e as linhas e tudo e tal, e que as pessoas se encaixavam naquilo, e eu falei, peraí que eu não estou entendendo, eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo aqui, eu tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo, e foi ali que veio a vontade de uma metodologia que compreendesse de outra forma. Então, assim, na verdade, neste visagismo que eu aplico, a Silvana aplica, nós não encaixamos as pessoas num perfil, mas nos 4. Só que as misturas, é como você misturar sorvetes, chocolate tempero, com né? creme. O nome fala, né? Temperamento. Exatamente. Então, você pode misturar morango com chantilly. Então, na verdade, quando você mistura os temperamentos, quando você vai fazer uma leitura facial e descobre, olha, aqui tem o temperamento X, aqui o Y, aí você conecta e você vai falar, caracas, eu sou assim. Nossa, eu tenho essa reação. Por quê? Porque você tem um pouco de cada um. Você não é um apenas. E é isso que nós discutimos diferente, talvez, do restante dos profissionais que trabalham com essa área. Que as pessoas colocam, você é o colérico, ele é o sanguíneo, ele é o não sei o quê. Não, você, na verdade, tem 4 temperos, 4 formas que elas se conectam com os 4 elementos da natureza, fogo, água, ar e terra. E com as 4 estações. E com as 4 estações do ano. E aí, a partir disso, você cria o seu tempero, a sua maneira de ser. Em proporções. Pode ser 40% de um, 30% do outro, 20%, por aí vai. Inclusive, pode variar, né? Pode variar, porque eu costumo dizer que os temperamentos são como temperos. Você vai fazer uma comida e, às vezes, nessa comida, ele gosta de pimenta, eu não gosto de pimenta. Eu adoro, mas assim, vamos supor, né? E aí, você colocou, às vezes, muita pimenta. E aí, não dá para você tirar aquela pimenta, não tem como. Mas tem como você colocar mais um tempero ou elementos que vão fazer com que amenize aquela pimenta. E nós somos assim. Eu falo, quando Deus criou a gente, ele foi pondo os temperos. Que às vezes você tem um irmão gêmeo idêntico, mas o seu tempero não vai ser igual ao dele. Então, por isso que nessa mistura de temperos, que ainda pode variar no decorrer da nossa vida, porque a gente conversa muito, como a gente mudou. Às vezes tinha aquele tempero que predominava mais em nós em determinada época, que hoje não predomina mais. Então não é uma condenação assim do nascimento. Não, nem pode. Né? Não, a gente não é uma caixinha fechada. A gente está aqui para evoluir. E também, né? Parece que também retrata um pouquinho do momento da pessoa, porque eu posso ter, né, tá no momento que eu sou mais temperamental, não sei, aqui eu vi melancólico, fleumático, e depois eu mudo, depois de um tempo. Faz sentido isso ou não? Faz total sentido, até porque os temperamentos se conectam com os nossos humores, né? E às vezes você pode variar em um dia. Você pode variar. Eu sou esse aí. De acordo com as influências do meio, principalmente, de acordo com as suas crenças, com as suas vivências, com seus traumas, com a sua criação, aquele humor vai variando. E como você está administrando esses humores em você? Ele pode aguçar ainda um lado negativo. Que nem eu xinguei o cara do trânsito. Tava putaço. Por isso que o teu inconsciente mas te depois mandou eu colocar acalmei, a camisa azul celeste com lista. Depois eu acalmei e falei, nossa. Agora eu entendi, irmão. Não mexe mais dessa não. Essa eu não visto mais, que eu não xingo mais. Eu xinguei por culpa dessa camisa. Não, ao contrário. Ela te deu a estabilidade. Se você não tivesse com a camisa, talvez você tinha partido para pior. Então, vista essa. Vou comprar mais dessa. Na verdade, se a gente fosse analisar as tuas características, não sei se chegou essa
hora da análise. Não, deixa isso pra lá. Isso vai ficar pro próximo programa. Vai falar que eu tenho que usar peruca? Eu não quero. Não. Eu tô brincando. Ó, mas sabe assim o que eu queria? Eu vou colocar vocês num foguete aqui, tá? É caro contratar um trabalho tanto do visagismo quanto mais aprofundado para fazer essa transição de carreira? Eu não precisa falar valores, eu sei que vocês são caras. É caro, é engraçado, né? É caro. Assim, uma pessoa assalariada que ganha R$2.000, consegue? Consegue. Eu tenho cliente de tudo, qualquer condição financeira. O que a gente percebe, quando a pessoa entende o motivo dela passar por esse momento, ela pensa no investimento que ela vai fazer. Porque sabe que aquilo ali vai interferir em muitas áreas da vida dela. Então, eu digo que os valores, pelo menos eu vejo muita aluna minha falar assim, Sil, porque às vezes a aluna vai fazer uma mentoria comigo, um curso, o que for, e aí ela quer passar pela consultoria comigo para viver a experiência, até para ela saber se portar quando for atender alguém. E aí quando eu passo os meus valores, ela fala assim, é muito acessível. Porque pelo seu conhecimento, por tudo que você investiu na sua formação, a experiência profissional deveria ser mais. Mas por que também eu não superfaturo? Porque eu quero que isso fique acessível para todos que necessitam desse trabalho. Então, quando a pessoa recebe, já cheguei muitas pessoas falarem assim para mim, nossa, eu achei que era muito mais alto o valor que você cobra. Eu falo, é um valor para mim justo. Porque eu sei que tudo que vem para minha mão e cada pessoa que vem para minha vida é um compromisso que não vem só através do financeiro. Vem porque a minha busca maior, meu propósito maior é transformar vidas, muito além da imagem. A imagem é uma ferramenta, mas é muito além. Então, se você for falar que vale a pena, que ao invés de ter preço, tem um preço X, tem um valor. Sim, eu creio que é muito valor baseado naquilo, não só do que eu me formei, mas no que eu me dispus a ser preparada, além da formação para fazer. Então, quando eu vejo, eu não digo que é caro, porque é muito do que você entrega, né? O que você vai entregar? Tem muito valor? Ou se for ter só preço, é aquela coisa que vai acabar ali e nem vai fazer a diferença. Mas se tiver valor, vale a pena o investimento. Tenho certeza que tem valor. Tenho certeza. Não, essa coisa de caro é muito legal falar sobre muito relativo, caro. É muito relativo. Eu, dentro do meu conceito, até a sorte é uma opinião. Então, o caro é uma opinião. O barato é uma opinião. Exatamente. Sim. Pelo que eu vi, a opinião aqui é de que é caro. Mas é uma opinião. Eu achar no meu caso um pouco diferente. Como eu atendo hoje líderes, executivas, a minha mentoria ela não é acessível hoje para talvez uma pessoa assalariada, até porque o intuito não é atender essa pessoa mais. Já fui professora de visagismo, já dei treinamentos, tudo. Hoje, realmente, o meu foco e o meu nicho são essas pessoas de cargos de liderança. Então, já o valor fica um pouco mais elevado. O preço, o valor é altíssimo. O valor é inestimável. O valor é inestimável. O valor é incalculável. Ó, Jota, tem umas frases aqui que a gente não falou das frases, elas mandaram frases, mandaram? Cada uma tem e parece até que elas combinaram, porque é igual, mas é diferente, entendeu? Vamos lá. As duas frases falam de mudanças, também não podia esperar outra coisa. Né? Silvana, as melhores mudanças começam quando alguém decide ser a mudança que deseja ver no outro, nos outros. É complexo essa daí. Fala de novo devagar, por favor. As melhores mudanças começam quando alguém decide ser a mudança que deseja ver nos outros. Sim. Eu acredito que, até partindo da minha experiência de vida, muitas vezes eu queria que as coisas acontecessem e esperava muito que eu tivesse uma condição, que eu tivesse uma oportunidade,
que alguém colaborasse para aquilo acontecer, ou, tipo, eu via uma atitude de uma pessoa que estava reagindo a mim de uma maneira que eu não gostei. E eu fui vendo que qual é o meu maior exemplo na vida? É Jesus. Ele convencia nem tanto por falar demais, ele convencia dando o exemplo, na atitude, na postura, e assim ele ensinou. E eu falo, eu sou cristã. Se eu me digo cristã, eu tenho que seguir o exemplo dele. E o exemplo dele era ensinar através de atos e palavras. Então, a gente muitas vezes se diz algo, mas a gente quer melhorar tudo fora, mas não quer melhorar a gente internamente. E eu comecei a perceber isso e comecei a praticar. Por exemplo, prática da gratidão. A gente fala, eu sou grato. Mas bate alguém no seu carro, você é grato? Em tudo dá graça? É grato porque bateu? Não, graças a Deus. Bateu. E deveria ser grato. Por que deveria ser grato? Você poderia sair dali ferido ou sem vida. Então, graças a Deus, aconteceu só um bem material que você perdeu. Há pouco tempo, eu estava na academia, caiu um peso de 20 quilos em cima do meu celular que eu estava pagando, estou pagando ainda, né? E aí, eu vi... Eu vi ele diferente, achei que era o modelo, eu vi ele bem torto, assim, achei que era o modelo. Foi consertado. Não, e eu falo que eu estava passando numa fase de vida que mudando de apartamento, estava acabando de chegar de viagem, um monte de coisa acontecendo, e o celular que eu não tinha acabado de comprar, assim, não funcionou nada. Eu gastei 5 mil para consertar o celular. Só que aonde eu vi essa evolução que tem a ver com essa frase, é que ao invés de pensar, nossa, estou gastando dinheiro nessa fase atual, o que eu pensei? Deus, o que eu preciso aprender? Tem um recado que eu estou precisando aprender aí. Me mostra esse recado. Se fosse antes eu pensaria assim, claro que não. Eu ia xingar, meu marido mesmo falou assim, você ia xingar, você ia brigar, você ia fazer tudo. Não. Eu falei assim, ó, alguma coisa eu tenho certeza que eu tenho que aprender a partir desse momento. Até porque há pouco tempo meu computador, que era tudo ligado à internet, também tinha estragado a bateria. Então, muitas coisas ligadas à mesma coisa. E para mim, Deus manda recado em tudo. Só que a gente tem que parar e pensar. O que eu tenho que entender aqui? Se eu entender rápido, eu saio desse desafio, né? Que a gente é igual aquele joguinho de videogame, a gente tá na tela só passando de fase e depende da gente olhar diferente. Então, por isso que eu acho que a mudança ela tem que começar partindo de nós. E aí as pessoas vão ver que hoje eu vejo a minha sobrinha, pessoas que convivem comigo, pessoas que me seguem na internet, igual eu cheguei no Café do Alto, que eu tinha dado uma dica no meu Instagram. E aí, 4 lá falou que tinha feito o que eu tinha sugerido. E é coisa que eu faço, eu não estou falando uma coisa que eu não faço. Então, por isso que tem que começar em nós, para depois refletir no outro e o outro falar, não, estou vendo que está fazendo bem para ela, vou influenciar aquela pessoa para aquilo também. Total sentido. Agora ficou bem mais fácil. Eu tô achando que a dica que Deus queria dar é sai da rede social. Não, ficou fácil de entender, mas não fácil de fazer. Não, de fazer não. Tem que praticar. Levou tempo, tá? Uma coisa que a gente chama de a eloquência da ação. É isso, é você fazer, como ela disse, ensinar pelo exemplo e tudo. Mas se você começa a mudar a si, é bem mais fácil você explicar, né, para os outros como chegar, no mínimo, onde você está, né? Sim. Porque, como ela falou, ela fala de coisas que acredita, ela faz coisas que acredita. Então, ela não precisa nem de métodos, né? De tipo, oh, nossa, mas o que você tem lido, o que você tem... Qual método você tem seguido? Não, o método de começar por si, né? E inspirar o entorno. É a gente se enxergar, né? A gente precisa... Eu falo pra minha equipe lá que o mais difícil em qualquer tipo de estratégia é a constância. Sim. Porque identificar, você consegue identificar, planejar, mas manter fazer um dia, 2 é mole. Sim. Agora, manter a constância é muito difícil. É desafiador. Vamos lá, Alejandra. Veio com uma frase que ela tomou do Heráclito. Heráclito. Heráclito de Éfeso. Ela tomou. A única coisa que... Não, aqui eu já coloquei. Ex-frase do Heráclito, agora de Alejandra. Agora Isso é dela. aí. Ela tomou. E essa é mesmo, que essa aí, desde que eu conheço ela, ela fala a mesma frase, não mudou.
Exatamente. E bom, vou falar a frase. A única constante é a mudança. Exatamente. Só que eu usava da seguinte forma: a única constante em nossa vida é a mudança. Embora é a mesma coisa, não mudou nada. Por que eu falo isso? Primeiro porque desde pequena meus pais se mudavam de casa, né? Se mudaram mais de 30 vezes. Se mudaram de cidade, se mudaram de estado, se mudaram de país. Então, quando eu cresci, eu tinha isso como desaprovação. Eu tinha como um julgamento. Olha, isso me provocou não ter amigos, não ter uma escola fixa, não ter nada fixo. Só que depois de adulta, eu percebi que o que eles fizeram, na verdade, me ajudou demais. Me provocou a compreender a mudança e o significado da mudança e o quanto a mudança é especial na nossa vida. Então, hoje, eu tenho isso como uma premissa. A constante é a mudança e isso é o mais real que podemos ter no nosso dia a dia. Você não é o mesmo de ontem. Você já acordou hoje diferente. Você já comeu diferente. Você já pensou diferente. Você já adquiriu algo diferente em conhecimento ou até mesmo em experiência. Então, o tempo todo estamos mudando. O tempo todo estamos numa constante mudança. Não teria como ser outra frase. E a partir do momento que eu aprendi essa frase, que foi, inclusive, a partir de uma chefe que eu tive aqui. Eu trabalhei na Procter & Gamble e eu tinha uma chefe bem exigente. E um dia entrei no treinamento dela e ela me disse: Alejandra, a única constante é a mudança, sempre pense nisso. E aquilo fixou de uma maneira que o tempo todo eu buscava essa mudança em mim. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E assim foi indo e me tornei uma profissional boa na minha área por causa disso, por causa até mesmo dessa frase, que se tornou, inclusive, uma frase que eu colocava depois nos cadernos que eu dava para os alunos, né? Era um slogan, né, escrito ali no caderno, e eles recebiam: a única constante na nossa vida é a mudança. E isso marcava cada um deles, né? E sempre me faziam a mesma pergunta: por quê, professora? E é isso, essa é a nossa vivência, a mudança. O tempo todo mudamos, querendo e não querendo mudar. O tempo todo estamos ativados em mudanças constantes. Sempre. O Jota costuma falar aqui, falou algumas vezes já, que a gente mesmo parado, a gente está mudando. Perfeito. Se a gente ficar quietinho, sentado, a gente está mudando, a gente está, de alguma forma, evoluindo, né, Jota? E fazendo como ela disse é melhor ainda, né? Mais uma vez, fazendo de forma consciente, considerando que tudo é mudança, é usar isso a favor da mudança, né? Da mudança que vai ter o devido valor. Parado, as coisas acontecem, mas a nossa natureza não é de pedra, né? A pedra fica parada, Exato, o humano não, né? Exato. E eu costumo também falar que Deus, ele é movimento, ele é o movimento. Às vezes a gente tem uma figura religiosa a respeito de Deus, e na verdade, o tempo todo, quando você se move, você está acionando em você um poder divino. Porque, pensa só, pessoas querem prosperar, mas elas não se movem para tal. Elas conseguem atingir prosperidade? Não tem como, impossível. Pessoas querem ficar mais saudáveis, mas elas têm alimentação saudável, elas se movem para que essa saúde venha acontecer? Não. As pessoas querem, de repente, ter um físico melhor. Elas entram num movimento de ir para a academia ou de fazer um exercício? Não. Percebem que tudo que provoca uma mudança positiva vem do movimento? Então, o movimento literalmente está ligado a um poder divino. E um poder divino está ligado ao movimento. É exatamente o que nós precisamos para evoluir. Movimento. O tempo todo, esteja em movimento. Se mova, faça alguma coisa. Mova e mude. Se move e mude. Show, perfeito. Meninas, estamos chegando perto do final. Passou rápido. Vamos ter que fazer outro... eu vou fazer porque eu fiquei curioso. E tem que ter o visita também, que a gente vai lá em Minas. BH, você disse visita. Vamos lá comer. E no Uruguai também? Do Uruguai não. Meus pais moram lá. Podia fazer isso, conhecer lá. Queria que vocês deixassem sobre visagismo uma mensagem para aquela câmera ali, para a galera que está ouvindo em casa. O que é importante a galera pensar sobre visagismo, se atentar, enfim. O espaço é de vocês. Então, o que eu queria deixar é que as pessoas precisam, antes de querer mudar essa imagem que é o visage, a palavra visage vem de rosto, né? Que é a sede da nossa identidade.
Então, antes dela querer mudar alguma coisa ali, já que ali revela muito da nossa história de vida, ela precisa primeiro entender quem ela é, para depois buscar uma mudança. Porque se ela muda de forma aleatória e tá falando que tô mudando de forma intencional, mas não entendeu o ponto de partida, muitas vezes ela vai se perder no meio do caminho. Então, entenda primeiro quem você é e depois, de forma intencional e estratégica, vai pensando no que soma para o seu momento de vida, para a sua intenção, para a sua emoção, para os seus relacionamentos, porque isso tudo só vai facilitar a sua vida como um todo. Então, o que eu quero deixar para você é isso. Entenda quem você é. Alejandra? Talvez, literalmente, não sei se é sobre visagismo o que eu vou te falar, mas eu creio na mudança também de dentro para fora. Sim. E de fora para dentro. A mudança, quando ela se é estimulada a partir de uma imagem, ela vai te fazer entrar para dentro de você e transformar ações dentro de você que vão se refletir novamente para fora. Então, hoje, o que você carrega na tua imagem tem um valor, fala sobre você. Não tenha medo de se expressar a partir da tua imagem, não tenha medo de colocar para fora gostos, vontades, de usar disso, porque tudo que nós externamos vai nos transformar. Tudo que nós externamos fala sobre nós. E às vezes o que você só precisa fazer é falar de alguma maneira sem usar palavras. Então fala através da tua imagem, se expressa através da tua imagem, usa isso como uma forma de expressão, que as pessoas possam te conhecer melhor, conhecer o que você carrega a partir do que você veste, a partir do que você sente também, de dentro para fora, de fora para dentro. Show! Quero agradecer vocês duas. Jota? Eu também quero agradecer muito. Estou aqui muito empolgado com isso. Já vou marcar já a minha avaliação, entendeu? Porque essa coisa de dentro para fora a gente fala toda hora, mas de fora para dentro isso é legal de saber, né? Que a gente se convence também de fora para dentro, né? Sim, sim. Que a gente conversando, parece loucura, a gente conversando com a gente mesmo, mas vendo a gente de forma diferente, começa a ter ações que vão vir de dentro para fora, de forma diferente também. Sim. É legal. Eu não pretendo mudar, né? Não pretendo. Algumas coisas em mim eu não vou mudar, não posso. Questões contratuais e tal. Talvez a minha barba, se acontecer igual com o Bel Marques, tiver aí a Gillette quiser que a gente tira. Mas caso contrário, enquanto não vier esse patrocínio aí, a barba continua. Mas é legal saber que a gente, até sem querer, tá mostrando nossa personalidade. Sim. Uma pena que, imagino que elas devem estar sabendo, só de conversar com a gente aqui, estão sabendo muito de nós, né? Muito de nós, né? Só nesse comentário, a gente se sente né? meio despido. Só nesse comentário que você fez, de algumas coisas eu não vou mudar. A tua barba te dá essa força de você impulsionar a tua vontade. Então, pessoas que, por exemplo, têm um queixo muito aparente e usam a barba como essa força retangular que você tem, elas estão simplesmente impondo a vontade delas. Então, é muito difícil que alguém te convença de alguma coisa. É muito difícil que alguém chegue para você e te diga, você agora faz isso aqui. Você vai com certeza ouvir, mas por dentro pensar, tá, deixa que eu faço do meu jeito, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Então, literalmente, a barba te ajuda nessa postura. Mas se você só usa a barba assim, porque isso vem de dentro de você e se externiza na tua imagem. Então, quando as pessoas vão falar com você, literalmente, elas nem chegam a se atrever a te impor alguma coisa. Porque inconscientemente, elas já estão recebendo essa mensagem. Aqui não. Não venha com suas historinhas aqui, não. Eu, hein? Né? Jota, vamos tocar a saideira? E de graça essa daí. Então vamos cantar a nossa saideira. Nossa saideira fala de visual. Vai no cabeleireiro, no esteticista, Mário o dia inteiro.